Está com a palavra, Cássio. Boa noite. Então, boa noite. Nós começamos hoje com essa aula que a gente nunca sabe muito bem como nomeá-la, né? A gente fez uma aula no Chaplin também, uma aula prévia, que a gente chamou de aula degustação. Essa, a Érica deu o nome de aula bônus, depois eu fiquei procurando uma outra palavra. Será que não é uma aula canapé? Será que não é uma aula tira-gosto? Será que não é, né, esses pequenos, esses petiscos que a gente come antes pelo menos antes de começar a ser servido os pratos de fato no jantar, mas é porque a nossa ideia aqui nesse momento é mais fazer uma breve apresentação da proposta, né? Eu não vou trabalhar profundamente um conteúdo nem nada, inclusive porque imagino que algumas pessoas podem se inscrever ao longo dos próximos 15 dias e daqui a 15 dias a gente vai começar para valer com essa proposta do Arte de Ver, que na verdade é um curso em extensão, ou seja, é um curso direcionado muito para a ideia que as pessoas querem aprender mais sobre cinema ou sobre a linguagem cinematográfica, ou expandindo melhor essa expressão, porque hoje ela está presente em muitas outras formas narrativas, que a gente chamaria de linguagem audiovisual, né? Então, essa linguagem audiovisual ela tem uma história e ela tem uma série de, não vou dizer normas, mas ela tem uma série de códigos, né? E esses códigos, às vezes, nos passam despercebidos e nós acabamos ficando muito reféns quando a gente assiste a um filme ou a gente assiste a uma série, a ideia da trama, né? Ou seja, nós geralmente reagimos de maneira muito... Para nós, a leitura da trama ela costuma ser muito evidente, então, a gente interpreta a trama, a gente faz julgamentos dos personagens a partir das tramas, mas, de modo geral, a trama ela é um dos, né, inúmeros aspectos relacionados à construção dessa experiência multifacetada, dessa experiência complexa, que é a da linguagem audiovisual. Então, o curso ele pretende trazer um pouco o olhar ou chamar a atenção do nosso olhar para aspectos que ah, não estão tão evidentes assim na linguagem, ou eu ainda não coloquei os óculos que enxergam estes aspectos. Então, é um pouco como se eu fosse um míope diante das informações todas que estão condensadas nesse objeto audiovisual, e eu deixasse de perceber justamente porque eu não estou percebendo, por exemplo, na profundidade, ou parte de elementos desta imagem estão desfocados para o meu ponto de vista, né? Quando a gente é míope ou tem astigmatismo, eu comecei garoto com astigmatismo, depois eu fiquei míope também. Então, a gente tem, de fato, problemas relacionados ao foco, né? É como se a gente visse a mesma imagem que todo mundo está olhando, mas a gente não vê as mesmas coisas porque está faltando nitidez, né? Então, a ideia é um pouco trazer para vocês essas ferramentas, mostrar como essas ferramentas funcionam dentro de determinados aspectos da linguagem cinematográfica. Então, por exemplo, num primeiro momento a gente vai se deter muito na imagem, porque é outro aspecto que geralmente nós identificamos quando assistimos a um filme ou uma série. Então a gente assiste, a gente é capaz de forma muito autônoma de descrever os atos dos personagens, a evolução da trama, fazer uma sinopse, né? E nós geralmente fazemos um julgamento a partir da imagem, a partir justamente dessa experiência, essa primeira experiência estética que é mais sensorial, né? Então, a afirmação que na maioria das vezes a gente faz em relação a essa imagem é: a fotografia é muito bonita, né? Ou o filme tem uma bela fotografia, ou seja, é um juízo de valor. Por quê? Porque nós fomos afetados por uma imagem que tem um cuidado visual
ponto de vista não só da fotografia, mas também do ponto de vista da direção de arte, da criação de figurinos, disso que a gente chama, lá na frente a gente vai observar isso com mais detalhes, disso que a gente chama de desenho de produção, né? É um termo técnico que abarca todas esses elementos de acabamento da imagem. Mas a gente não percebe com muita clareza, por exemplo, que há movimentos de câmera. A gente não percebe com muita clareza, por exemplo, que há dimensões da imagem, no sentido de largura e altura. A gente não percebe com muita clareza aquilo que está em primeiro plano e na profundidade de campo, né? A gente não percebe com muita clareza, por exemplo, aquilo que está dentro da imagem e fora da imagem, né? Que a gente chama de extracampo. É mais um termo técnico aí que a gente vai explorar nas primeiras aulas. Então, falei aqui um monte de palavras, né? Palavras que vocês que forem fazer o curso vão poder se acostumar a reconhecer e, obviamente, elas têm momentos em que elas são escolhidas e momentos que elas não são escolhidas por determinados diretores, por determinados fotógrafos, por determinadas produções. Vocês vão ver filmes que têm mais um tipo de plano, ou filmes que têm mais um tipo de duração de plano, ou filmes que têm mais um tipo de movimento de câmera. Aí a gente usa essas ferramentas para identificar que há um estilo próprio de determinados diretores ou um estilo próprio àquela trama que está sendo narrada. Então é como se fosse uma espécie de forma, é uma espécie não, é uma forma, né, para tornar esse conteúdo mais, né, mais intenso sensorialmente para quem está assistindo o filme. Muda quando eu percebo esses elementos? Muda, porque, obviamente, eu vou conseguir ver uma camada a mais na construção do sentido. Eu vou conseguir perceber, por exemplo, uma intencionalidade para chamar a atenção ou para enfatizar um determinado aspecto, às vezes psicológico do personagem, às vezes da moral da história. Claro que isso vai depender do tipo de resultado com que eu aplico essas técnicas, né? Então, o curso ele é estruturado de uma forma que eu acho que ele não fica muito enfadonho, pela seguinte maneira: nós trabalhamos com uma primeira parte da aula, são aulas de 2 horas que a gente vai ter aulas quinzenais. Então, numa primeira parte da aula, a gente vai ter a apresentação destes elementos técnicos com um conjunto de exemplos. Na segunda parte da aula, vocês vão ser informados com antecedência para assistir a um filme, vocês vão ter acesso a um filme, e na segunda parte dessa aula a gente vai identificar, a partir dessa experiência de assistir um filme, os elementos da linguagem expostos na primeira parte. Então, de uma primeira aula para uma segunda aula, a gente vai começar a trabalhar com camadas, né? Então, a gente vai ver um aspecto na primeira aula e aplicar aquilo a um filme que vocês assistiram previamente, um filme clássico, que é gostoso de ver e que é, enfim, uma experiência que talvez vocês já conheçam o filme, vocês vão ter uma segunda experiência do filme, uma terceira experiência do filme, ou mais de uma vez já assistiram o filme, mas vão poder assistir ao filme com essas lentes de aumento, vamos dizer assim, né? Da primeira para a segunda aula, a gente vai programar um outro filme, da segunda para a terceira aula, a gente vai programar um outro filme. Então, considerando que cada módulo temos 4 aulas, 4 encontros, nós teremos um filme na primeira, um filme na segunda e um filme na terceira. Na quarta aula, nós não teremos conteúdo expositivo, nós teremos uma conversa em torno de 2 filmes, né? Então, qual que é a ideia? Que esses 2 filmes se tornem um objeto de, talvez de tensão, talvez de fricção, mas mais de comparação,
entre o momento mais recente do cinema, então a ideia é programar um filme contemporâneo e um filme mais clássico, para que a gente possa aplicar esses conhecimentos obtidos nas 3 primeiras aulas e quem quiser produzir um texto a partir dessa experiência, que é uma experiência de diálogo, né? Então, é um curso que ele tem muitas camadas. Na primeira camada, a gente vai trabalhar com a informação e a prática de olhar. No último encontro, a gente vai poder desenvolver a habilidade de escrita, quem quiser trabalhar a habilidade de escrita. Quem não quiser trabalhar a habilidade de escrita, pode simplesmente participar desse último encontro como uma espécie de cineclube. Eu não sei se vocês tiveram no passado, na juventude, uma experiência de cineclube, mas são essas experiências que a gente tem de forma ainda presente, que é conversar sobre uma experiência estética, né? Então, a gente vê um filme, hoje a gente tem mais o hábito de ir para as redes sociais falar sobre ele, mas a gente também pode conversar sobre ele num jantar, depois da sessão. A gente pode sentar para beber cerveja e conversar sobre esse filme, né? Ou seja, sempre vai ter uma vontade de falar, porque são objetos que provocam em nós a necessidade de trocar ideias, né? A necessidade de interpretar. Então, a proposta aqui é que essa última aula de cada um dos módulos funcione como uma conclusão, uma prática, mas também que permita que a gente consiga identificar e haverá sempre uma multiplicidade de pontos de vista, né? Então, nos primeiros momentos, nas primeiras partes das aulas, vocês vão perceber que há uma certa unidade de ponto de vista, porque sou eu falando. Na segunda parte da aula, já não sou mais só eu falando. Então, a gente vai começar a trazer os olhares de cada um. Uma coisa que me surpreende muito, eu trabalho muito com grupos diferentes, é essa percepção, essa diversidade de percepção. Porque, às vezes, a pessoa ainda não elaborou a percepção dela do ponto de vista muito conceitual ou muito teórico, mas ela tem uma sensibilidade muito específica, né? Então, ela percebe uma coisa que chama atenção, ela traz para o grupo e o grupo assimila essa percepção, né? Então, a percepção de cada um vai sempre enriquecer uma percepção que acaba sendo muitas percepções, é uma percepção coletiva, né? Essa ideia da aula diálogo, ela tem a ver com oferecer essa possibilidade. Por quê? Porque, em geral, a gente tem uma relação muito passiva em relação à leitura. Quando a gente tem o hábito de ler críticas de cinema, a gente acaba criando uma percepção muito passiva. E eu tive uma percepção na minha solidão assistindo a obra. Quando eu leio um texto, eu leio a opinião de alguém, eu contraponho, de certa maneira, eu concordo ou eu discordo. Mas como não tem um lugar de conversa, geralmente as redes sociais, as pessoas são muito agressivas, né? Quando você vai contrapor um ponto de vista, elas acabam achando que você está perseguindo, atacando, etc. Então, eu acho que é um espaço pouco produtivo para trocas, né? Ele é como se fosse um lugar cheio de monólogos, mas esses monólogos não criam diálogo, né? Então, o projeto aqui é um pouco dinamizar de modo que todo mundo tenha voz, claro, que todo mundo traga pontos de vista, e, como é gravado, a gente pode depois escutar novamente, né? Então, a gente pode ter essa experiência de, olha, eu perdi esse detalhe porque eu estava pensando em outra coisa enquanto a pessoa estava falando, né? Então, eu acho que cria uma dinâmica muito mais diversificada, né? Para poder alcançar esse objeto. Portanto, voltando aqui, eu já falei quase 20 minutos, mas voltando aqui a essa ideia do canapé, né? Ou do petisco. Não é uma aula, né? A proposta de hoje não é uma aula,
eu chamei, inclusive, de aula zero no slide que eu fiz. E, em particular, porque eu também estou um pouco baleado, porque ontem eu fui tomar a nova vacina e hoje eu estou com aquela reação de corpo, não sei se é da, da reação da vacina, mas a Gilda comentou comigo que sim, então eu estou um pouco cansado, né, em relação a proposta de fazer uma aula objetivamente. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, alguns exemplos de como a gente pode trabalhar, não necessariamente que a gente vai trabalhar a partir desse modo, mas para explicitar para vocês o método desse projeto chamado Arte de Ver. Para começar, eu queria mostrar uma imagem que está lá escolhida para ilustrar a nossa... Eu não estou compartilhando, né? Só um instantinho, porque eu não estou compartilhando. Não. Desculpa. Agora sim. Então, eu dei esse nome, Arte de Ver, porque, de certo modo, o cinema e o audiovisual de modo geral, ele está muito concentrado nesse órgão, né, que a gente usa para ver os filmes, mas sempre a gente esquece que, pelo menos desde 1928, com a entrada do som na tecnologia do cinema, mas mesmo antes disso, porque os filmes eram musicados dentro da sala, a experiência é de pelo menos dois canais perceptivos, né? A gente tem um olhar que nos direciona para a imagem e a gente tem uma, digamos, uma imersão do ponto de vista auditivo, né? Então, são dois modos de entrar que se associam, né? Modos de entrar nesse objeto audiovisual que se associam e a gente acaba tendo uma relação quase apenas de atenção visual, né? Por quê? Particularmente nós brasileiros, porque a gente já assiste a muita coisa legendada. Então, do ponto de vista da atenção para tudo que é informação visual numa imagem, digamos que 60% a 70% da nossa atenção ela está direcionada para aquele rodapé onde eu fico lendo as legendas. Então, de fato, eu posso sentir uma vibração, eu posso sentir um conjunto de estímulos do ponto de vista auditivo, mas a minha atenção visual, no sentido intelectual, ela está muito direcionada, ela está muito concentrada, melhor dizendo, nas legendas. Talvez por isso nós fiquemos tão absorvidos pela interpretação do filme a partir do desenvolvimento das ações, a partir, sobretudo, dos diálogos dos personagens. Então, a gente, por exemplo, tenta lembrar do filme depois da sessão, ou a gente vai descrever o filme para alguém, ou a gente vai escrever sobre o filme, a gente vai procurar muito esta âncora do ponto de vista da sucessão das situações, né? Aí o personagem mata o outro. Aí a fulana fica apaixonada pelo cicrano, né? Então a gente vai estar sempre muito preso nessas relações narrativas, né? Então, talvez uma característica, mas aí é mais interessante ainda quando a gente trabalha com filmes que a gente já conhece a história, porque a gente não vai estar muito refém dessa descoberta do que vai acontecer. A gente já sabe o que vai acontecer, então a gente olha para os filmes de uma perspectiva mais aberta, né? De uma perspectiva talvez com os olhos mais abertos do que em comparação com esse olhar que fica muito fechado, muito direcionado para o rodapé da imagem quando a gente assiste pela primeira vez.
como nós não temos muito hábito de assistir a filmes brasileiros, se assistir a filmes brasileiros, a gente vai prestar atenção muito mais na dinâmica da imagem, no trabalho dos atores, etc., porque a gente não está ali preso a essa situação de leitura. Ou seja, eu não vejo os filmes. A primeira vez que eu assisto a um filme, eu leio o filme. Né? Leio no sentido da legenda mesmo. E, por isso, também, eu evitei usar essa expressão, que poderia ser a arte de ler imagens, justamente para não confundir com, ou não, para não reduzir a experiência visual à experiência narrativa. Né? Então, porque ela acaba sendo muito imediata. Né? A gente não precisaria propriamente de né, uma interface interpretativa que nos desse mais camadas de leitura, etc., etc. Eu poderia simplesmente fazer isso por conta própria. Então, aqui, a gente está diante de um frame, né? Um frame na linguagem digital ou na linguagem do vídeo, ele equivaleria ao fotograma na linguagem da película. Então, este é um frame que seria um fotograma, mas que também é um plano. De que plano é este filme? Vamos ver se tem cinéfilos, porque é um filme super... Eu acho que não passou a imagem. Não, essa imagem... É a primeira mesmo. Ah, tá. Essa imagem que vocês estão vendo. Quem quer arriscar? Eles não são muito cinéfilos, hein? Porque eu já vi essa charadinha muitas vezes em rede. De onde é essa imagem? Enfim, isso é um plano de Psicose. Né? Então, nós temos aqui um ponto de vista. Né? Nós temos um ponto de vista do Norman Bates, que está, né? Esse olho está olhando uma fresta. Ou seja, há toda uma relação de olhar nesse plano e que o Hitchcock, obviamente, enfatiza na medida que ele faz esse ultra close, né, dessa relação de olhar, mas aqui nós já temos uma pista que nos ajuda a entender, ou que já nos serve um pouco de trampolim para o que a gente vai trabalhar na primeira aula do Arte de Ver, que é essa relação entre um olhar que olha e há alguma coisa que esse olhar olha. Né? Então, aqui há uma relação de ação e objeto. Né? Então, os filmes vão criar muitas vezes, não só no Hitchcock, mas de maneira geral, isso faz muito parte de uma linguagem muito básica da linguagem cinematográfica, que é uma relação entre alguém que olha e aquilo que essa pessoa vai ver no plano seguinte. Então, aqui, eu coloquei essa imagem porque eu acho que ela é muito intensa do ponto de vista dessa relação do olhar, mas também eu queria chamar atenção para esses três verbos. O que a gente fala, em geral, eu vou assistir a um filme, ou vamos assistir a um filme, né? Ou eu ontem assisti a um filme. Né? Então, a gente usa muito esse verbo no sentido de fazer um convite. Então, esse verbo, ele implica uma certa passividade. Né? Eu estou diante de alguma coisa que eu assisto. Né? Eu estou contemplando alguma coisa. Então, é como se tudo tivesse concentrado nessa imagem e eu apenas fosse uma espécie de receptor. Né? Então, uma coisa que a gente precisa destacar logo no primeiro momento é que esse receptor também faz conexões o tempo todo. Conexões sensoriais, mas também conexões intelectuais. Então, nós, no lugar de espectadores, espectador é outra palavra que tem um significado passivo, né?
eu fico na expectativa, ou eu estou numa posição de espera, né? Está sempre relacionado a uma certa passividade dessa plateia, ou dessa pessoa que assiste. Então, aqui nós temos um verbo que já traz umas implicações interessantes que a gente, sem perceber, a gente faz operações de acionamento da nossa percepção, a gente está ativo, acompanhando, conectando os elementos de uma história, nem que seja, né? Se eu estiver assistindo uma série apenas acompanhando a trama da história, eu estou construindo narrativamente a partir das informações que essas ações me oferecem, né? Olhar é um verbo que a gente não usa muito em relação ao cinema. Vejam bem, eu não falo, eu vou olhar um filme, né? Eu coloquei essa palavra aqui pensando muito naquela situação que às vezes a gente passa, está numa loja, aí vem o vendedor e fala assim, quer uma ajuda? E fala assim, não, eu estou só olhando, né? Ou seja, num sentido muito descompromissado, né? O sentido de um olhar muito desatento, ou um olhar que não está envolvido numa relação que vai trazer outros resultados, que vai levar a uma conclusão. Mas a gente usa essa expressão quando a gente está diante, por exemplo, de objetos das artes visuais, né? Então, eu olho uma escultura, eu olho uma obra no museu, né? Então, eu olho num sentido que é bastante atento, no sentido de vasculhar os elementos que estão em volta, no sentido de, particularmente, apreciar, né? Porque eu olho, primeiro, acontece isso muito com a gente, não é que você vai numa exposição que está muito cheia, eu faço isso às vezes, eu chego numa obra que eu quero ver em mais detalhes e tem 5 pessoas ali na frente. Eu olho por trás, eu olho um pouco mais à distância. E depois que eu já fiz a experiência geral, eu volto naquela obra que me chamou mais atenção e a gente gosta, inclusive, de ficar mais perto delas, né? A gente olha porque a gente quer quase entrar naquele espaço, o nosso olhar ele tem uma capacidade de ir até as coisas, né? Então, no sentido das artes plásticas, é que a gente traria o significado desse verbo ver para o caso do cinema, né? Porque quando eu olho para um filme, eu não estou necessariamente vendo, mas quando eu vejo um filme, eu estou olhando nas múltiplas camadas que essa imagem e que esses sons me oferecem, né? Então, eu vou começar a fazer uma espécie de leitura visual que é equivalente àquela que eu faço diante de obras das artes plásticas, né? Então, ela vai exigir uma atenção, ela vai exigir, inclusive, um olhar que seja mais aberto. Porque se eu ficar olhando só para as legendas, ou se eu ficar olhando só para os personagens falando, eu não vou ver com o conjunto dessas imagens, né? Porque essas imagens elas são criadas de modo a tudo que está na imagem e tudo que não está imediatamente na imagem provoca criação de sentido, né? Então, eu vou começar a trabalhar com um olhar que eu, às vezes, quando eu estou no curso de crítica para uma outra turma, eu falo que é um olhar que funciona muito como uma espécie de scanner, né? É um olhar que ele circula, né? Por isso é importante ver mais de uma vez, ele vasculha, né? E eu estava lendo uma obra de um professor de cinema outro dia, que ele faz um comentário que eu achei muito interessante, eu nunca tinha prestado atenção nessa equivalência. Ele fala que para a gente fazer, por exemplo, uma boa visão de um filme é como se a gente fosse um motorista numa estrada, né? Você está guiando, você tem um foco em geral, na sua frente, na perspectiva da estrada, mas o seu olhar ele está atento a todos os movimentos. Então, a gente tem um olhar que ele pode ser atraído, por exemplo,
para um comportamento imprevisível de uma pessoa, de um motorista na pista ao lado, ou de alguém que está num acostamento e pode entrar na pista sem avisar. E o nosso olhar também ele está guiado por esse olhar que está na nossa frente, mas que reflete alguma coisa que está atrás, que é o espelho retrovisor, os espelhos retrovisores. Então, eu não sei se algum de vocês não dirige, mas essa ideia de um olhar que está olhando para várias perspectivas, para vários pontos de vista dentro da mesma imagem, é justamente o olhar que a gente pretende desenvolver aqui melhor com vocês, né? E aí é muito interessante porque nunca está pronto, nunca está fechado, né? Então, por exemplo, eu percebo determinadas coisas. A Cláudia, que está aqui, que eu trabalho com ela, já fiz, enfim, outras atividades com ela, a gente vai para um bate-papo num debate e o nosso olhar ele não é sobreposto, ele é convergente, ele é complementar. Então, é interessantíssima essa perspectiva porque justamente está associado com as perspectivas sensoriais, a sensibilidade de cada um de nós, né? Então, cada um vai ter um conjunto, uma enciclopédia sensorial propriamente dita, que vai se completar, né? Nós nos completamos, né, nessa maneira. Então, aqui eu trouxe um pouco esse conjunto de verbos. Por quê? Porque eles geralmente são usados na nossa experiência contemplativa, tanto das artes plásticas como das artes audiovisuais. Aqui, eu queria chamar a atenção para 3 ações relacionadas à visão que se completam, né? Então, quando eu olho para o plano, quando eu assisto a um filme, estou acompanhando as ações, tem um conjunto de coisas que eu vejo. Qualquer um de nós vai ver. Está, em geral, em destaque na imagem. Ou está com uma presença física mais próxima do nosso ponto de vista, ou está mais iluminado, ou está com uma posição de destaque ou uma cor de destaque, né? Está, por exemplo, na frente de uma parede com uma cor, ou está com uma roupa com uma cor muito intensa. Então, chama o nosso olhar. Eu vejo. É impossível não ter visto essa situação em cima. Tem também aquilo que eu não vejo, né? Por quê? Porque não é mostrado. Não está em cena. Mas, por exemplo, pode estar indicado na forma de um som, né? Existem N maneiras de eu indicar que há alguma coisa para fora daquele espaço visual que é o que eu vejo num primeiro momento. E tem aquilo que eu não vi, porque está em cena, mas não me chamou atenção. Então, só nessa primeira relação visual, a gente poderia ter 3 camadas. Não é o que acontece nessa cena, porque nessa cena tem o que eu vejo, né? Então, posso descrever que é um personagem olhando por uma greta. Simplesmente eu posso descrever essa cena dessa maneira. Eu não sei o que esse personagem está vendo, mas eu sei que ele está vendo alguma coisa, né? Então, aí vai incluir naquilo que eu não vejo. O que eu não vi não aparece ainda nesse plano fixo. Então, eu queria mostrar para vocês essa cena de 2 maneiras para a gente tentar identificar aqui e fechar a nossa aula canapé, a nossa aula tira-gosto, para ela já não virar uma aula, com 2 exemplos de o que não vejo, um exemplo do que não vejo e o exemplo do que não vi. Tá? Então,
um minutinho só, que a gente vai rodar 2 exemplos para vocês. Antes de ir para a versão 2, eu queria perguntar para vocês o que vocês viram nesse primeiro, como vocês descreveriam essas ações que vocês viram? Ninguém viu, vamos supor, ninguém nunca viu Psicose, acabou de ver essa cena do Psicose. Como que vocês descreveriam essa cena? Eu só queria falar que eu tinha acertado, psicose, eu não liberei o som. Eu falei, psicose, psicose, psicose. Quando for assim, Edu, Aquela criança interior, né, pulando. manda no chat, né? Manda no chat para todo mundo ter certeza. Não, mas eu adorei o que eu vejo, né? O que eu Aham. vejo é essa situação de tensão. O que eu não vejo, teoricamente, né? Que a gente conhece filme, mas a situação toda, a situação ela não se apresenta só com essa cena, só vendo esse recorte, eu não sei do que se trata, né? Sei que tem uma pessoa ali bisbilhotando, uma vida alheia, tem essa questão, uma estratégia, né? Eu vejo uma estratégia, um olhar no sentido, tem esse buraco atrás do quadro, é tudo muito, né, interessante no sentido de assim, o que está ali, né? E eu já quero, o que eu não vi, é justamente o que eu queria ver, eu queria estar ali no olhar dele, né? Eu queria estar naquele olhar, naquela perspectiva. Então, Eu fiz a maldade de suprimir, porque está no filme, está na cena, mas eu suprimi para vocês ficarem no lugar dele. Né? Para vocês terem a vontade de ser normalmente. Mas você fez uma coisa muito interessante, que eu acho que faz parte de todo esse processo de ver, que é abstrair, num primeiro momento, o sentimento, que emoção. Né? E você trouxe a palavra tensão. Como é que essa palavra tensão você traduziria a partir dos dados sensoriais dessa cena? os elementos todos, eu acho que a sombra, a própria direção de arte, aquele pássaro empalhado, eu tenho muita aflição de tudo quanto é bicho empalhado, né? Aquela coisa meio antiga, né? Aquele no sentido até também tenho, às vezes, em antiquários, né? Dependendo, fala assim, que bonito, coisa, mas eu tenho um pouco de aflição daqueles elementos com tantas memórias, né? E sem saber
né, trazendo para o universo dessa cena, é o desconhecido. Eu não sei que pessoas conviveram com aqueles elementos. E daí, Uhum. quando eu vejo uma cena dessa, eu sou reportado diretamente para esse universo. Falar assim, o que que eu estou vendo, o que que eu estou sentindo. Isso me dá aquela tensão, a música, obviamente, né, tem esse dado também. Quem mais sentiu essa tensão a partir de algum outro elemento que o Edu não apontou aqui? Eu acho que a luz, né, assim, uma coisa meio sombria, né? Aham, Assim, é uma coisa tensa, mas ao mesmo tempo sombria. E assim, dá para sentir que ele tem alguma agonia dentro dele, né? Porque aham, um lado olha para o outro e aí bisbilhota lá e depois resolve sair, sai meio aham, ativamente, né? aham. Então É, tem uma característica. Desculpa, eu não, Rosângela. Rosângela, sim. a gente tem justamente uma situação que é desdobrando o que ele faz com o corpo dela. Ou seja, ele vai olhá-la pelo buraco da fechadura e nós estamos olhando para ele pelo buraco da câmera. Ou seja, nesse momento Uhum. ele está sozinho, mas ele tem como, digamos, um voyeur do lado de cá, nós. Então, essa relação é sempre muito interessante, porque é como se o próprio filme desdobrasse aquilo que o personagem está fazendo de maneira culpada. Nós estamos bisbilhotando a vida dele, né? Então, isso é um ponto, claro, é uma cena, eu gosto de usar essa cena porque é a cena que antecede a grande cena de impacto do filme, mas a gente, simplesmente, se a gente extrair esse momento de tensão, a gente percebe que há um conjunto de elementos que são sobrepostos, e aí sim nós vamos trabalhar nas camadas do Arte de Ver, porque nessa primeira imagem nós somos impactados pelos animais empalhados e pelas sombras. Essas digamos, dois elementos visuais, eles convergem, né? E sob ele tem a música. Então, nunca é uma camada só. Essas camadas elas são tipo rocambole, vão criando né, um complexo de relações. Então, nesse complexo de relações, quando eu vou fazer a análise, eu percebo como que isso é uma composição. A ideia é justamente de uma composição, né? Que eu tenho sobrepostas, e aí, obviamente, uns vão ter um ouvido mais musical, outros vão ter um olhar mais luminoso, outros vão ter um olhar mais para elementos, por exemplo, como o Edu apontou, é uma aflição, né? Você descreveu como uma aflição provocada pelos animais empalhados, né? Então, a partir daqui, a gente poderia fazer uma análise dessa cena, que está faltando planos nela, a partir dessa observação dos elementos que eu vi, né? Eu chamei a atenção do que eu vi, mas que eu também ouvi, né? Coloquei aqui essas duas facetas. Agora, a gente vai rever essa cena na íntegra, para vocês perceberem quanto eu suprimi e o quanto o que eu suprimi introduz uma nova camada.
com estas novas imagens que eu tinha suprimido, muda alguma coisa para vocês em relação ao que eu vi ou o que eu não tinha visto? Para mim, Hã? para mim ficou claro, sim, ah, antes de olhar pelo buraquinho, Hã? ele olha para aquele animal morto. Hã? Para mim, naquele momento, ele decidiu a morte dela já estava fechada. Quando eu assisti esse filme, eu não vi isso agora. É bem sutil, né? Antes de olhar para o buraquinho, ele olha, dá uma pensada e depois ele vai olhar. Para mim, ficou assim, a morte dela estava decretada. Eu vim Foi, até olhar aqui, fazer uma consulta, porque eu queria saber qual filme que foi antes, foi Psicose ou Os Pássaros, né? Hã? Tem pássaro morto, no quarto dela tem quadro de pássaro. Sim, sim, já é uma espécie de... Já me cria o sentimento que eu vou ter quando eu assistir Os Pássaros, que é posterior. Né? Pois é, Como se fosse... porque eu falei, será que ele já tem fixação? Ou ele Eu tem uma falo visão? isso. Eu falo Mas isso, Rosângela. Eu acho que os artistas eles têm coisas que eles ficam ali dentro de um imaginário meio fantasmagórico e nós completamos, nós identificamos, nós expandimos na hora que nós assistimos aos filmes. Né? mas Ou os seja, na hora pássaros que eu vieram vejo esses depois, né? pássaros, eu penso imediatamente nos pássaros. É um filme que ainda não existe. Na hora que ele filma essa cena, é um filme que ainda não existe. Não tem. Mas os quadrinhos no quarto dela são os pássaros, né? E se a Sim. gente lembrar, né, o que ele faz com os pássaros foi o mesmo que ele fez com a mãe, né? Então, Mas nós eu não tinha temos aqui uma feito perspectiva que a essa. Rosângela nos traz, que é essa dos elementos em cena. Ou seja, esses elementos em cena são muito narrativos. Eles não são apenas decorativos. Né? Eles podem, certo, em alguns filmes, claro, eles podem nos ajudar a caracterizar o personagem. Né? Então, por exemplo, um quarto de adolescente todo cheio de penduricalhos, nas camas, nas paredes. Isso ele me ajuda, os elementos em cena vão me ajudar a eu encontrar né, uma textura, para eu encontrar um conjunto de características desse personagem. Aqui não. Né? Ou seja, não é um espaço dela, mas do ângulo em que ele a vê pelo buraco, a gente vê os mesmos pássaros, né? Ou uma certa obsessão com os pássaros na forma dos quadrinhos, assim como está nesse espaço dele. Né? Então, tem uma ideia de morte no empalhamento. Vocês, de fato, têm um sentimento ou um pressentimento, viu? Eu acho que a ideia, Ângela, é de pressentimento. Né? Ele nos, digamos, nos prepara para alguma coisa que vai acontecer na sequência seguinte. Além disso, Cláudia, eu estou te achando muito caladinha. Eu vou te cobrar. Não, eu vou fazer um comentário. Assim, eu gosto de prestar atenção em formas e densidades e essas coisas assim. Aí eu fiquei olhando o contorno do buraco que ele está olhando. E aí eu comecei a ver formas naquele buraco, entre luz e sombra. Eu comecei a ver um contorno de rosto naquela luz e sombra. Sabe que eu acho que tem muito naquela cena a ideia do projetor de cinema. Sim. E ali também pode ser um rosto de uma mulher mais velha, enfim, que faz um outro... Enfim, eu começo a ver essas coisas de luz e sombra, porque aquilo tem um desenho. Aquele rasgado do buraco tem um desenho específico. Não é só um buraquinho redondo, regular, não. Ele é todo irregular e tem um contorno que pode ser interpretado de várias maneiras, né? Curiosamente, porque a figura da fechadura, a clássico olhar pela fechadura,
ele aparece desde muito cedo na história do cinema. E aí o que acontecia? O personagem olhava pela fechadura e o plano seguinte, que mostrava o que o personagem estava vendo, ele vinha com o desenho da fechadura, né? Aqui não, né? Aqui não, a gente vê uma luz que está vazando, e quando ele mostra, deixa eu dedicar aqui claramente para vocês nesse plano, quando ele passa para o que ele está vendo, a gente tem um ligeiro blur em volta dessa imagem, né? Ou seja, ele equivale a esse buraco, a esse buraco que é irregular. Mas aqui, já adiantando uma coisa que a gente vai explorar muito no primeiro módulo, aparece uma situação que eu tinha suprimido na primeira versão e que vai ser decisiva, que a gente chama de ponto de vista, né? Ou câmera subjetiva. Às vezes a gente usa a expressão câmera subjetiva para descrever, ou seja, esta imagem é uma imagem vista pelo psicopata, pelo assassino, né? Ao mesmo tempo, é a mesma que eu estou vendo. Então, se na primeira experiência nós ficamos, de certo modo, isentos, observando as ações desse personagem, nós estávamos fazendo um olhar de voyeur, vendo o que ele estava fazendo. Na cena completa, nós estamos vendo o que ele está fazendo e nós estamos compartilhando o gozo dele. Então, tem um prazer nessa cena, 1960, uma mulher de sutiã, ou seja, tem um erotismo evidente nessa imagem, mas esse olhar não é um olhar inocente, é um olhar de um assassino. E nós estamos tendo a mesma percepção, né? Então, isso é muito importante porque vai criar o quê? Vai criar uma identificação do nosso olhar, mas uma identificação com um personagem que não é inocente. Que lá no final a gente vai continuar tendo essa experiência, e eu não sei se vocês se lembram que o filme termina com ele, doidão, né? E olha para a gente com aquela cara de cúmplices, né? Ou seja, há toda uma relação de comprometimento sensorial e emocional por meio dessas conexões de escolhas, de ponto de vista, etc. Deixa eu voltar aqui atrás para mostrar uma coisinha que é, além da música... Eu ia falar até dessa questão do olhar das camadas, mas depois eu falo. Só um instantinho, Edu. Ou seja, voltando lá na nossa relação, o que eu não vejo. Eu tenho nesse áudio dessa cena, estou ouvindo uma música, mas eu estou ouvindo os barulhos no quarto. Então, pelos barulhos no quarto, eu vou fazer toda a observação dele que está esperando, né, o momento certo para poder observá-la. Então, ele está escutando os movimentos da personagem. Eu não vi. Eu não sei que a personagem está aqui ao lado ainda. E o timing maravilhoso do ator, né? Que é esse olhar que está um pouco incorpóreo, né? Tem um elemento incorpóreo na cena que está sendo traduzido na forma do som. E ele fica à espera, né? Tem mais uma coisa que daqui a pouco a gente vai ver, mas vamos voltar à sua percepção, Edu.
Não, é só uma breve Você falou de colocação aqui. camadas. Das camadas, eu vi na primeira versão, eu percebi assim, o meu olhar, o olhar dele, o buraco, assim, eu fui indo às camadas das lentes, né? Me remeteu também às lentes, quando você vai, troca de lentes, tinham até aquelas câmeras gigantes, assim, eu fiquei pensando assim, o olhar, o olhar, o olhar, o olhar, e daí a gente chega nisso. Eu entendi também como eu fui dentro dessa viagem. E depois, na segunda Mas essa versão, viagem é boa. ia Essa ser... viagem é boa, porque ela é imersiva. Não, e já começou do próprio discurso da própria aula, né? Eu acho que a gente está... A arte de ver, daí eu já disse, olha só onde foi minha loucura, lá atrás. É o discurso que já entra na minha percepção, que já vem uma imagem proposta, e daí eu tenho o meu olhar, o olhar dele, o buraco, né? E daí foi indo nesse... Foi um crescente, assim. Daí eu quis dividir Mas isso. é um pouco parecido com uma... Eu fico lembrando, por exemplo, do Las Meninas, do Velázquez. É uma obra feita numa espécie... É um labirinto, é um corredor visual labiríntico, né? Em que eu posso parar no meio do corredor, mas eu posso ir até o fim. E as coisas estão como se fossem em sobreposição. Estão todas no presente da minha imagem, da minha percepção, mas quando eu me detenho, o meu olhar ele vai indo a cada uma delas, vai cruzando os espaços, né? Então, eu acho que o cinema aqui faz isso do ponto de vista da sucessão, né? Porque a gente vai seguindo os passos e, finalmente, vai cruzar o buraco, que é aquilo que a gente espera, né? Ele demora, é o mestre do suspense, literalmente. Então, ele dilata a experiência no tempo para que o meu desejo aumente, né? É uma astúcia, claro, Hitchcockiana, gênio, de manipular o nosso, né? Em vez de me entregar de cara, não, eu paro, aí ele, né, faz assim, aí tem o som, e aí ele volta, aí ele fica indeciso, e aí ele vai na... A primeira coisa que ele vai é na lista no livro de escrita, porque ele percebe também ali ele tem informação, e essa informação é dada para nós nesse momento, de que ela está mentindo, ela está escondendo alguma coisa, né? Então tem culpa dos dois lados. Tem uma culpa, talvez, não é nem um pouco pequena, porque ela roubou, né? A gente sabe que ela roubou. E ela mente o nome. Ela mente o nome, E o né? nome dela, em inglês, o nome real é o nome é o sobrenome de um pássaro, o nome de um Qual que é o pássaro. nome que ela fala, Rosângela? Eu não esqueci. Ela fala Marion Samuels, ali, está no Ah, livro, parece ali na hora que você mostrou, mas o nome do personagem é Marion Marion Crane. Crane. Marion Crane, Crane é um exato. pássaro, é um Crane crow. É um, é Crane um, grua. grua, parece um tipo de barça, não sei, uma coisa Aham. assim. Depois a gente vai voltar, porque quando a gente for fazer aula sobre os movimentos de câmera, a gente vai encontrar um movimento de câmera chamado grua, né? Não sei se vocês se lembram da famosa Crane cena. também é aquele guindaste, aquela grua, né? Aquela É, coisa. o guindaste, literalmente, o movimento feito com aquele guindaste a gente chama de grua, né? Então, a clássica cena do E o Vento Levou, em que ela cruza aquela praça coberta de cadáveres, é uma grua monumental, ou seja, o movimento de câmera que se eleva e revela uma amplitude, né? Geralmente ele tem uma, né, ele tem uma característica muito aérea, né, a grua. Mas a gente vai voltar a isso com calma. Depois que eu queria encerrar nossa conversa. Cássio, Sim, posso... senhora. Senhora. É a Valéria, é a É, Valéria. Valéria. Vamos lá. É só para dar um complemento aí, eu não sei se na hora que ele para e fica ouvindo, né, os sons, o rosto dele também é refletido no vidro. No vidro, No vidro. Então você vê, é como se fosse ele duas vezes, né, a dualidade, e também os pássaros, né, e também o quadrinho dos pássaros quando ela está no banheiro, né? Então essa ideia também de pegar, né, do bote, né,
de pegar o pássaro, né? De prender de alguma maneira, né? E essa ideia da dualidade, né? Eu vi esse filme faz algumas vezes, acho que eu vi umas 3 vezes, mas faz muito tempo a última vez. E agora me deu uma sensação de que o olhar dele, ainda, né, nesse pedaço, é um pouco dúbio, assim. Se você pegasse, não é um olhar assim de descaradamente psicopata, Mas com a matar. gente não sabe. A gente não sabe. É um olhar ainda que pode ser um monte de coisa. Tanto é que esse devaneio que você comentou, né? É assim, faz sentido. Ele está ouvindo, você não sabe muito bem. E não sei se, enfim, não estou fazendo spoiler aqui em relação à psicose, mas, quer dizer, mesmo depois da cena do assassinato, por um bom tempo, a gente não vai saber que é ele. É ele, ele vai vestido de mulher, né? Essa ambiguidade faz parte da estratégia narrativa, né? De nos manter sempre, será que, quem é? Né? E quando porque a gente escuta a mãe no ponto de vista vocal, né? Então há uma sucessão de pistas falsas, e essas pistas falsas, elas são criadas por meio essa construção, só para encerrar aqui só um instantinho, Rosângela, entre aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. É uma relação muito articulada, porque uma das características disso que a gente chama de extracampo, ou seja, aquilo que eu não vejo, o que eu faço com o meu aparato humano? Eu imagino. Então, cria-se essa terceira dimensão, que é puramente mental, e que a gente fica criando hipóteses, né? Às vezes para ser desmentido, mas na maioria das vezes, no caso do Hitchcock, para ser mais surpreendido do que a gente esperava. Assim, mas tem 2 coisas aí. Primeiro é o ator, que eu acho que não podia ser perfeito para o papel, porque ele tem uma cara, assim, tem um certo ponto de ingênuo, né? Assim, aquela pessoa que está naquele hotelzinho de última, de quinta, numa estrada quase impossível, tal, aquele, né? E eu acho que uma outra coisa, assim, os filmes que a gente já viu nos levam a pensar coisas a respeito do filme, mesmo que seja um filme novo, né? Vamos dizer que eu nunca tivesse visto Psicose, eu já ia começar a pensar, tem alguma coisa estranha, não sei o quê. Porque você, de todas as coisas, que você vai ver um filme, você começa a pensar, não, eu acho que aconteceu isso porque vai acontecer tal coisa. A gente já começa a tentar adivinhar o enredo, né? É quase... E isso acontece, por exemplo, isso acontece também na experiência narrativa da literatura, porque a nossa participação ela é com a nossa informação que é da ordem do imaginário. Então, a gente prevê e a gente pode ser saciado, no sentido de, eu sabia. Mas sabia. Ou eu posso ser surpreendido. Então, eu tenho prazer dos 2 modos. Né? No caso desse cinema do suspense, ele vai trabalhar muito essa expectativa. Porque essa expectativa, a gente não fica parado esperando, a gente vai especulando. Né? Então, à medida que é breve, né? 2 horas a gente vai especulando, a gente vai trazer satisfações. Né? Então, só para finalizar, eu queria apontar para vocês, aqui nessa imagem, o que a gente não viu. Né? A gente viu um conjunto de coisas, a gente viu os pássaros, a gente viu as sombras, a gente viu os quadrinhos, a gente ouviu, né? Isso que está do outro lado, e nós não vimos algumas coisas que elas não precisam estar tão nítidas assim no fluxo das imagens. Então, estou compartilhando aqui com vocês. Né? Então, um pouco antes de ela sair,
Um pouco antes de ela sair do escritório, da recepção, a gente tem um plano em que ela tem esse corvo sombreado, né? Quase, digamos, quase a ponto de atacá-la. No plano em que ela já saiu e ele já olhou no livro e ele sai da recepção e vai para o quarto dele, nós temos outro corvo, ou talvez o mesmo, numa perspectiva muito simbólica em relação a esse, né? A essa figura que vai matar, né? Então, há uma sobreposição. Eu gosto muito de comentar, falar essa frase, que é o seguinte: enquanto a gente assiste, enquanto a gente está lendo as legendas, enquanto a gente está acompanhando os diálogos, tem um conjunto talvez muito mais organizado de informações que elas não passam diretamente pela nossa consciência, elas vão diretamente para nosso córtex cerebral, né? É como se essas informações, que elas são muito explicitamente organizadas, ou seja, há muita intencionalidade visual nesse plano. Eu posso não perceber de cara. Eu percebo quando eu estou vendo um filme, quando eu estou parando as cenas, que a gente está fazendo aqui um trabalho de análise. Mas na hora que eu estou assistindo, o meu cérebro está percebendo isso. Eu não estou percebendo, mas o meu cérebro está, né? Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica maravilhosa no caso do cinema, porque ela o tempo todo é fluxo, então pode muito passar despercebido. Quando a gente se detém, aí a gente vê digamos, o rigor da construção, né? E tem um elemento que nós não vimos, né? Que é importantíssimo do ponto de vista da significação daquilo que vai acontecer, né? Então, ele já estava visível em uma outra passagem da cena, mas nesta cena, o plano é composto de tal maneira que é inevitável que eu olhe para essa imagem. Vamos lá, para vocês. Então, quer dizer, eu preciso saber disso para ver psicose? Não. Mas quando eu fico sabendo disso, aumenta a riqueza da imagem? Aumenta, né? Então, claro, nunca é por acaso, né? É óbvio que essa imagem está posta ali para que eu veja e, claro, um grupo de espectadores vai ser capaz de ler. A maioria não vai ser capaz de ler, né? Mas existe digamos, uma profundidade cultural, né, associada a essa imagem. Então, só para finalizar, eu trouxe aqui outras versões, porque é um tema, não vou dizer que é um tema que está por toda a história da pintura, mas pelo menos nessa fase do Barroco, entre finzinho do 16 e metade do 17, ela é muito frequente. O tema da Suzane e os Anciãos, né? Então, Aníbal Carracci, Rembrandt, Artemisia e Tintoretto, né? Nós temos aqui uma recorrência do tema num determinado momento da história da arte, e o tema é um tema que sustenta a situação no filme de Hitchcock, né? Que é um tema de voyeurismo, né? Um tema de abuso e um tema de exploração, não, de assédio, né? Nós temos aqui muitas conexões a serem feitas. Então, isso é uma terceira camada, obviamente, que está relacionada com o que eu chamei de o que eu não vi, né? Quando eu vou ler uma crítica de cinema,
De ontem, por exemplo, eu li uma crítica de cinema que eu fiquei assim, eu achei assim uma maravilha em termos de expansão das percepções que eu tinha tido, ou seja, eu tinha uma relação com o filme que já não era superficial, eu cheguei num determinado nível e o crítico me levou para a correnteza. Então, quer dizer, essa é uma experiência muito satisfatória do ponto de vista da crítica, por isso que eu acho que a crítica de cinema ela pode ser uma coisa muito mais ampla do que meramente uma avaliação, né? Um juízo de valor, como ela é geralmente associada, assista ou não assista, por isso, por isso, por isso, né? Mas expandir a experiência, que para nós já estava rica, né? Chegamos aqui num ponto já de riqueza, e aí tem uma camada a mais. Essa camada a mais, ela geralmente não está ao nosso alcance cultural, na maioria das vezes, então eu consigo expandir, né? Eu consigo aprofundar, né? Então, eu acho que a ideia de camadas, como o Edu apontou, e a ideia de fazermos um curso em torno de temas que vão ter camadas dentro desses temas, secções, melhor dizendo, do que secções, né, dentro da linguagem, a gente consegue perceber com mais clareza como que essa linguagem ela sempre está num nível de complexidade alto, mesmo quando se trata de uma obra banal, mesmo quando se trata de uma obra de consumo, entretenimento, etc. A gente consegue enxergar o nível de elaboração, né? Então, estão convidados a participar do Arte de Ver. A nossa primeira aula vai ser com Janela Indiscreta, porque é inevitável trabalhar com um filme sobre olhar, a partir de um filme que o tempo todo é construído em relações de pontos de vista, né? Então, quem for participar, daqui a pouco a gente vai criar um grupo no WhatsApp, eu já disponibilizo o link com o filme, e aí a gente pode voltar ao Hitchcock, outro Hitchcock, não um Hitchcock tão sombrio, mas o Hitchcock é até muito faceiro, não, como é que a gente fala? Faceiro, que é o do Janela Indiscreta, para a gente usar na primeira aula, seguindo um pouco esse modelo que eu pratiquei aqui de forma resumidinha com vocês. Eu trago digamos, os nomes, as chaves, etc., e vocês, na segunda metade, a gente brinca de aplicar. Bom. Maravilha. Eu só queria falar que a gente tem o primeiro encontro, dia 14, depois 28 de junho, 12 e 26 de julho. Então, até o dia 14, mas quem, na verdade, já tem esse impulso, né, de estar com a gente nessa viagem, já pode garantir a sua inscrição, né, fazendo a matrícula nesse curso, e qualquer coisa estou à disposição para ajudá-los a esclarecer qualquer dúvida. E, Edu, seria interessante, à medida que a pessoa já faça a inscrição, ela receba o link. Porque, É às vezes, automático pelo site. A partir do momento que faz a inscrição, já vai por e-mail o link. Tá bom. Tá certo? Uhum. Mas a gente também, qualquer coisa, de repente, não viu o e-mail, né? A gente é muito atento nisso. E qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre atentos, né, para ver qualquer questão. E o próprio site, ele tem sempre todas as informações também, de todos os cursos. É muito bacana a ferramenta, tem outros textos, né, que a gente encontra ali, uma troca muito boa. Uhum. E eu, em geral, como eu fiz no caso do Chaplin, eu disponibilizo os textos, né, os textos que não são muito obscuros ou muito complexos do ponto de vista de interpretação. Então, por exemplo, no caso do Hitchcock, não existe, nunca consegui encontrar em PDF a edição das entrevistas com Truffaut. Mas é um livro que ele, na verdade, é uma imensa aula de cinema. Então, eu vou, pelo menos, digitalizar as páginas do Janela Indiscreta, mas seria interessante vocês assistirem ao filme, reverem o filme,
lerem esse material que é curtinho, 3, 4 páginas, e aí a gente usa um pouco para apoio para nossas leituras, mas também para criar um pouco esse hábito de que existe uma reflexão dos próprios artistas em relação aos seus projetos, né? Então, existe de forma geral nas artes, mas no caso do cinema, alguns deles, como Hitchcock, têm muita lucidez em relação aos procedimentos. Então, essa lucidez vai nos ajudar a interpretar, né? Vai nos servir um pouco como um estímulo para interpretar. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Convidem, compartilhem, se puderem compartilhar o convite, porque agora a pessoa pode assistir a essa aula hors d'œuvre, essa aula canapé, e se preparar para nosso primeiro encontro, que é daqui a 15 dias. Que aí 2 horas, enfim, formato jantar, formato prato principal. Ceia. Ceia. Eu já me inscrevi. Obrigado, Cláudia, obrigado a todos, espero vê-los. Obrigada, Estarei lá também. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado a Cássio. Seguimos. Seguimos. Obrigado, uma boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.